Tá gravando. Então, gente, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula da Lafito. Hoje a gente vai ter aula com essa fera, referência em dor aqui, Arthur Padão. Ele é doutorando em Neurociência e Cognição pela UFABC, mestre em Ciências e Clínica Médica pela UFRJ, especialista em Fisioterapia Esportiva COFIT-SONAF e tem capacitação em dor pelo HCF-MUSP e HCRJ. Fica à vontade, Arthur. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, contribuir aí com a nossa formação e com quem já está recém-formado, com esse tipo, que a liga é aberta para todos, né? E fica à vontade, a aula é sua. Beleza. Poxa, obrigado aí, pessoal, pelo convite. Gosto muito da área acadêmica, né? Eu tenho um envolvimento de longa data. E antes de eu falar qualquer coisa, eu estou em casa. As minhas filhas estão acordadas, tocando terror. E se algum gato passar aqui, algum grito, não se preocupem, que é criança ou bicho, tá? Sem problema. É normal, isso já aconteceu milhões de vezes aqui. Então, primeiro, agradeço aí vocês terem me convidado para participar. Eu gosto muito da área acadêmica, assim, acho que desde que eu me formei, né? Eu me formei em 2004. Eu pensava assim, cara, eu acho que isso é uma coisa que eu vou seguir na minha rotina e construir isso ao longo do tempo, né? Mas ainda não cheguei onde eu queria, mas está seguindo nisso, né? Com doutorado agora e tal. Mas eu sempre tive pouco envolvimento com os acadêmicos graduandos e muito mais envolvimento com os pós-graduandos. Então acabou que eu queria ter feito o caminho contrário, né? Eu queria ter me envolvido mais com a formação acadêmica dos meus colegas e, por N encargos da minha vida, eu não consegui seguir desta forma. Mas eu sempre fico muito feliz de participar das ligas, porque eu participei de uma liga de dor quando eu era aluno da minha especialização em dor, lá em São Paulo, quando eu fiz, já foi em 2006, já tem um tempo, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com uma liga especificamente numa área a área lá era uma área muito profissional, né? E aí eu falei assim, cara, que maneiro, né? Que legal. Tem um grupo de alunos de várias áreas que querem estudar um tema em comum, que tem um professor supervisor ou mais um professor. E hoje as ligas bombam, né? Vocês aqui, ó. Isso não tinha 20 anos atrás, né? Então, e todas as ligas que eu tenho acompanhado da área esportiva, ou que estão vinculadas a disciplinas de fisioterapia esportiva, estão sempre muito bem cheias e muito bem servidos. Os alunos são empolgados e empenhados. E eu acho que esse é um primeiro passo gigantesco aí para vocês quererem seguir nessa área, né? E poderem se dar bem no futuro, né? Porque não é só seguir porque gosta, né? Você tem que ter uma previsão, né? De onde vocês querem chegar. Acho que isso aqui é um excelente passo para vocês fazerem. Então, parabéns aí a vocês. E obrigado novamente pelo doloroso convite de estar aqui conversando com vocês, né? Eu preferia muito que esse convite fosse presencial, mas a vida da gente às vezes não tem essa possibilidade, né, galera? Mas o dia que vocês toparem fazer uma coisa ao vivo aí, é só avisar. Sim, muito de antecedência. Com certeza. A gente ia adorar, mas vou deixar anotado para a gente marcar esse encontro, então. Pode chamar. Eu preciso de antecedência, de algumas semanas. Perfeito. Bom, então, a faculdade que vocês estão, né, no UFRJ, né, ela tem É o UFRJ, né? Eu vou falar besteira, né? Eu tenho aí bastante proximidade, porque eu tenho vários amigos que se formaram aí, e tenho o mestrado que eu fiz aí, que foi na Clínica Médica. Eu estudei dor neuropática e hanseníase em 2013. Fiquei de 2009 a 2013 frequentando o UFRJ, o HU, frequentando ali o centro de saúde, né? E foi muito bom esse período aí para mim, e vendo todas as dificuldades aí que vocês passam para poder se formar e também para a estrutura, né, da instituição UFRJ em si. Mas mesmo assim, a galera que sai daí está sempre bem num nível bastante elevado. Né? Então, eu não sei como isso acontece. Né? Então, quem faz essas coisas acontecerem são os professores, são os alunos empenhados, né? Vocês aqui topando fazer esse bate-papo aqui comigo sobre dor crônica, eu acho que é bem isso aí, né? E assim,
essa área de dor, né, e vincular, na verdade, a dor e a área esportiva, sempre foram as áreas que eu gostava muito, assim, acadêmico, sabe? E eu participava das duas quando era acadêmico. Eu era estagiário do Botafogo, aqui no Rio, e eu era estagiário de uma clínica de dor multiprofissional. Então, ao mesmo tempo que metade do meu estágio era na área esportiva, dor aguda, atleta molecada, né? Jovem, eu atendia atletas jovens, né? De 9 a 16 anos no vôlei, né? Vôlei e basquete. Aquela coisa de você, do amador, querer ser um pouco mais profissional, não sei o quê, da molecada, você como adolescente, daqui, ao mesmo tempo na clínica de dor, paciente com fibromialgia, com cirurgia de coluna, aquela coisa arrastada e tal. Eu sempre passei muito nas duas áreas. Eu gosto das duas áreas, e nas duas áreas eu passei até hoje, inclusive, né? Vocês chegaram lá na MEF, com o Fábio Perissé? Eu Conheceram? ainda não fui, não. Foram lá, né? O Aloysio foi lá? Conheço a MEF, Eu eu fui lá. trabalho lá. Eu estou trabalhando com o Fábio lá, né? Com neuromodulação, né? Estimulação cerebral lá. Então, que é uma área muito esportiva, né? Uma área que eu sempre gostei de trabalhar. Então eu sempre balancei a minha carreira dentro dessas duas áreas, né? E eu acho que dor e a área traumatortopedia esportiva tem tudo a ver, né, galera? Todo mundo que vocês atendem, praticamente todos, tem alguma queixa, né? Alguma queixa aguda ou crônica, na maioria das vezes crônica, né? Porque nós físios, quando você não está no serviço de físio do esporte, você está inserido na rotina dos esportistas, você não vai ver muita dor aguda. Mas quando você está numa clínica privada, no seu consultório, você acaba vendo casos mais crônicos, né? Em relação ao esporte, à traumatortopedia. E aí depende muito do que de onde você se inseriu, né? Nesse contexto, né? Em que tipo de serviço você está. E aí a gente tem aí esses balanços, são os balanços que eu escolhi para a minha carreira, e são os balanços que eu faço até hoje, né? E aí entra o balanço também nisso na área acadêmica, né? No mestrado, doutorado, me especializar na área esportiva, que é a área que eu sempre gostei. A dor não tem uma especialidade, né, no Brasil, mas mesmo assim fiz algumas capacitações em dor, né? Eu fiz a do HCM, que é o Hospital dos Servidores aqui no Rio, fiz no HCM em São Paulo, e comecei duas outras que eu desisti no meio. E aí, enfim, faz parte da vida. E na área do esporte, é o meu sangue também, né, de trabalho, né? Então, é isso. Foi isso que eu fiz da minha carreira, que eu estou fazendo hoje. Eu tenho lá na MEP com o Fábio Perissé, se vocês quiserem conhecer, combinem com ele diretamente, não comigo, porque ele que é o coordenador das atividades lá. Eu vou tchau para uma delas, para ir dormir. Rapidinho. Sumiu. E o outro lugar que eu trabalho aqui no Rio é no Espaço Mário Coutinho, no espaço de uma amiga minha, professora de Educação Física, que montou um espaço que a gente trabalha junto há 12 anos lá, e a gente se conheceu na época de estágio no esporte, nós somos amigos até hoje, e ela montou um estúdio no Largo do Machado, de exercício físico, que foi se transformando ao longo do tempo num estúdio de tratamento de dor crônica. Então lá a gente monta programas de exercício, bem personalizados, organizados e tal, entendeu? Então é assim que a gente segue é assim que eu sigo o meu rumo. Fora agora as horas de doutorado, que eu estou aí no terceiro ano, né? Eu estudo na UFABC, aqui em São Paulo, e faço um projeto na UERJ. Eu estudo dor e fadiga pós-Covid, mudanças no cérebro das pessoas. E o dia que vocês também quiserem conhecer um laboratório de neurociência, que eu sei que tem aí na UFRJ da Ana Paula Fontana, tem lá no Deolindo Couto Ih, caramba, esqueci o nome da professora, que é uma bióloga também. Mas o dia que vocês quiserem na UERJ, aí vocês falem comigo. Conhecer o LABEL, Laboratório de Estimulação Elétrica do Sistema Nervoso. E essa é a minha vida, galera. Fora 2 filhas, né? Tentando voltar a tocar contrabaixo, que eu gosto. Mas eu não estou com horário para fazer isso, né? O violão eu dou uma arranhada, mas o contrabaixo é o meu instrumento, né, de escolha. E tudo isso aí envolve dor crônica, né, no final das contas. Mas tudo bem, é isso. Como é que vocês estão aí na faculdade? Todo mundo no meio, mais ou menos por fim? Como é que é o lance aí?
Aqui eu acho que é bem mesclado de uma forma geral, assim. Aqui, embora a gente tenha falado, não é só gente da UFRJ, tem gente de fora também. E aí, Uhum. a gente de outra universidade que pega, eu acho que das respostas que a gente viu, tem desde o segundo, acho que do primeiro até tem alguns representantes, mas aí do segundo mais até o 10º. Olha, legal. Então, bem variado, né? E todo mundo aí tem certeza que vai trabalhar na área esportiva. Isso aí, tem que ser isso mesmo. Claro, quando eu era da idade de vocês, era difícil trabalhar na área esportiva, por N motivos. As mulheres, principalmente, era muito difícil, muito. Hoje, né, muitas coisas foram conquistadas, né, de acesso, né, a vários esportes e eu acho que hoje tem uma facilidade maior, uma remuneração mais justa, uma coisa mais séria do esporte, né, quando a gente compara com 20 anos para trás, né. Então, acho que hoje tem uma boa oportunidade. E se vocês realmente querem trabalhar no esporte, galera, é botar a cara lá dentro dos clubes, das clínicas, se ficar esperando, alguém vai me ligar, não vai ligar, entendeu? Então, bota a cara lá, tapa, vai conhecer os serviços, vai ver qual é, vai que, né, uma oportunidade aparece lá, vocês são bem vistos, é isso. Então, não tem muito ficar esperando cair uma estrela do céu iluminar o seu dia, sabe? Não é uma vida real, é uma vida ilusória. E eu acho que a oportunidade está aí. Alguém vai pegar, entendeu? Alguém vai pegar. Enfim, falei um monte de coisa de mim, né? Bom, nossa temática, né, galera? Dor crônica é uma problemática ampla na traumatortopedia, talvez a queixa mais comum da traumatortopedia seja dor persistente, né, na área esportiva. Nem tanto, né? A questão da área esportiva envolve desempenho, o desempenho também envolve a traumatortopedia, mas o nível de desempenho que a gente está querendo olhar no esporte é um pouco diferente, né? Não é simplesmente sentar e levantar de uma cadeira, é acelerar o corpo com boa velocidade, é conseguir um resultado, né? Quando a gente olha para o esporte diretamente. Mas a área da traumatortopedia, praticamente das queixas principais, a dor é uma queixa, né? E a incapacidade que a dor leva as pessoas, né? No atleta, a gente pode pensar que a dor ela gera uma incapacidade, mas muitos atletas, como vocês já devem ter percebido, acompanhando assim, esportes e tal, eles também usam dores como benefícios, né? Melhorar o desempenho, foco no que é ser alcançado. Então, alguns deles conseguem. Né? Não é todo mundo que tem essa habilidade de gerenciar bem dor para poder ter um desempenho favorável. Né? Então, é importante que vocês olhem essas duas áreas, né? Da esportiva e da traumatortopedia, em relação a isso. Né? Hoje, o Brasil, né, a SONAF, por exemplo, ela abraçou não só o esporte, mas também a atividade física. Então, ele dá uma misturada na traumatortopedia também, que é a Abrafito, em relação à prática, em relação às suas ações, né? Mas o forte da SONAF mesmo é o esporte de desempenho mais elevado, de alto desempenho, alto nível, como vocês preferirem falar. A traumatortopedia não está muito olhando para isso, né? Mas essas áreas são áreas que se misturam, se complementam muito, muito rotineiramente, né? Olha que vamos pensar assim: o cara rompeu um LCA, um atleta, ele vai para a área do esporte. Agora, eu que não sou da área do esporte, eu não sou um esportista mais, já fui, né? Não sou mais. Rompo o meu LCA, qual área que eu estou? Não é do esporte, é da traumatortopedia. Então, tem só alguns tipos de direcionamentos que isso precisa ser feito. O protocolo do que você vai fazer é muito parecido, porque o cara precisa passar por um tempo de reabilitação para poder se recuperar, seguindo essas fases todas de cicatrização do ligamento, maturação, recuperação funcional do membro e tal, até ele poder ser liberado para atividades. E acontece a mesma coisa no esporte, só que o esportista treina, faz isso 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, e nós meros mortais, como eu e boa parte dos meus colegas, uma vez por dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Então, tem que ver só o contexto, né, que esses problemas eles vão estar interligados, né? O trauma em si, a lesão em si, ela passeia pelas duas áreas, né? No esporte e na traumatortopedia. E a dor também passeia nessas duas áreas, no esporte e na área de traumatortopedia. A questão é que o esporte está olhando isso para o desempenho no esporte
E a gente está olhando isso na traumatortopedia por capacidade de fazer tarefas no dia a dia, trabalhar, executar uma função, voltar a uma rotina que foi perdida, até mesmo praticar esporte, mas não no nível que a gente está olhando na área esportiva. Né? Então, só que está todo mundo meio misturadão, assim, no final das contas. Tem dessas dores crônicas, né, que a gente observa nas duas áreas, vou dar um chute aqui de 80%, 85% são dores que envolvem o sistema musculoesquelético. Por quê? Porque envolvem articulações, ligamentos, ossos, tendões, fáscias, periósteo, sei lá, pele, né, de traumatismo da pele e tal, de cicatrizes, né, de recuperação de feridas e tal. Então, esse é o maior escopo que vocês vão ver, né, de dor musculoesquelética. Por que vocês... Vou fazer uma pergunta importante. Quem quiser responder, fica à vontade. Eu escrever aqui para a Júlia e aí ela me passa. Quem se arrisca a dizer o que é dor crônica? Vamos ver se vocês estão aí animados para quarta-feira. É uma dor que persiste mais de 3 meses. Isso, Larissa. Então, dor crônica é uma dor que persiste mais de 6, que você falou, né? Ou 3? 3. 3. Muito bem. Então, você me falou que para ter dor crônica tem que ter mais de 3 meses de dor, certo? Beleza. Então, eu posso dividir a minha dor aguda em até 3 meses e depois desses 3 meses, se a dor não melhorar, eu chamo de crônica. Existe uma transição, né? Que a gente vai chamar do agudo para o crônico. E essa transição envolve vários fatores. Mas, em termos de tempo de duração, exatamente assim como a Larissa falou. Até 3 meses aguda, acima de 3 meses crônica. Seja dor musculoesquelética, neuropática, envolve o emocional, o cognitivo do indivíduo, mas que nesse tempo de duração é assim mesmo que a gente classifica. Beleza, agora eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês me falarem das diferenças. Então, dor lombar, por exemplo, é o problema mais comum de todos, né? Desses todos de dor na área traumatortopédica e musculoesquelética. Então, vou pegar um exemplo de 2 pacientes que eu tenho aqui. Um paciente que tem uma dor lombar, que o primeiro episódio dele foi 5 anos atrás, e ele tem episódios recorrentes. Ele tem 2 crises de dor por ano, mais ou menos. Então, nos últimos 5 anos, ele teve 2 crises. Nesse ano agora, de 2024, ele teve 3 crises até agora. Foi de janeiro até maio. A crise é uma dor aguda ou uma dor crônica? É uma dor. A crise dura pouco tempo, né? Então ela é uma dor aguda. Beleza? Saiu da crise, ele volta. Se essa crise durar mais de 3 meses, ela vai ser transformada em dor crônica. Só que, na verdade, quando eu tenho dores recorrentes, eu tenho períodos com dor e períodos sem dor, eu não entro nessa crônica. Porque é um período agudo que para. Um período agudo que para. Né? Então, quando isso persiste mais tempo, eu posso chamar de crônico. Então, esse é um cenário. Agora, vamos para o segundo cenário. Uma pessoa que tem dor há 5 anos, sem ser episódico, ele tem uma queixa de dor persistente por 5 anos, com uma série de interferências na sua rotina, trabalho, exercício físico, relacionamento, sai de casa, vive em função de acordo com o nível de dor. Então, esse é o que eu estou falando, esse segundo exemplo, que o paciente ele tem uma série de interferências na sua rotina e vive em função disso. Essa é a dor crônica complexa, porque é uma dor crônica que atrapalha a vida das pessoas. E, diferentemente do primeiro caso, que são episódios recorrentes, que naquela fase, aquela fase dolorida está ruim, acabou a fase dolorida, voltou ao normal. Também é crônico, porque tem episódios crônicos, tá, junto disso, mas é diferente em relação das funcionalidades. Então, o que vai ser mais relevante, juntando o que foi a Larissa, né, que falou, né, em relação ao tempo de duração, é que a partir de 3 meses, de forma geral, começa a ter uma série de interferências na vida das pessoas, como eu comentei, no sono, capacidade funcional, atividade física, capacidade de trabalhar, estado mental. E essa persistência acima desses 3 meses,
a gente vai chamar de crônico, e esse é o crônico que vocês têm que ter um pouco mais de atenção, porque vai ser um crônico que vai dar mais trabalho para vocês, porque tem muitas coisas que interferem ou que foram prejudicadas pela dor persistente. Então, só o tempo não é suficiente para a gente pensar. O tempo é bom para dizer que ele já tem um tempo de duração mais longo, e a gente vai chamar de crônico, mas eu posso ter um tempo de duração longo e não afetar a minha rotina. Eu posso trabalhar, eu posso me exercitar, isso não tem problema. Então, o ponto-chave aí é vocês conseguirem identificar quais são as interferências e perturbações que essa dor persistente promove no indivíduo, seja no esporte ou na traumatortopedia. E quando vocês conseguirem diferenciar isso e não se preocupar tanto com o tempo de duração, vocês talvez consigam entender realmente o que as pessoas estão precisando em relação às suas demandas, né? Em relação das várias que a gente coloca no sistema musculoesquelético. Força, flexibilidade, mobilidade, controle motor, bom controle de analgesia, enfim, das diversas demandas que a gente tem, que a gente oferece para os nossos clientes, né, nossos pacientes. Então, esse é o primeiro ponto. Sacaram? Isso é uma ideia muito importante. O segundo ponto é o seguinte. Quanto mais dores as pessoas têm, que são crônicas, né? Tipo, uma dor lombar que vai para o ombro, vai para o pescoço, quanto isso mais acontece em quantidades, mais sintomas não musculoesqueléticos as pessoas também têm. Então, elas têm não só áreas espalhadas de dor, que é normal isso acontecer, mas elas também têm outros problemas não musculoesqueléticos, por exemplo, prejuízo no sono, depressão, problemas gastrointestinais, como é comum, né? Nas dores crônicas persistentes, nos gastrointestinais, palpitação, ansiedade. Então, olha como a gente vai aumentando o nível de complexidade à medida que a dor persiste, eu começo a ter outras dores pipocando no corpo e eu começo a ter sintomas que não tinham nada a ver com o sistema que eu estou querendo tratar, que é o músculo esquelético. Então, a gente viu em vários níveis de possibilidades de complexidade nos casos crônicos que a gente pode atender no dia a dia, né? Todos eles vão trazer alguma queixa de dor para vocês, mas nem todos eles vão descrever detalhes sobre outras manifestações da sua rotina. E aí cabe vocês entrevistar bem aquele paciente para que você possa descobrir sobre isso. Mas aí você também tem que se interessar por esses detalhes. Porque se você só se interessar pela dor, você vai falar só sobre dor. Mas a questão aqui, que a gente está querendo, que eu quero trazer à tona aqui para vocês, é que vocês têm que ver o quanto isso interfere na vida das pessoas. E aí as interferências são diversas, cada um tem as suas, né? Imagina que para o indivíduo o trabalho tem muita relevância, ele não consegue trabalhar direito, ou, por exemplo, sair à noite toda sexta-feira e não consegue porque dói, ou dormir pelo menos 6 horas por noite bem dormidas sem acordar, aquilo é importante, ele não consegue. Então, são esses detalhes que a gente precisa rastrear quando a gente estiver entrevistando o paciente, né? Isso, porque são detalhes que são comumente afetados nas dores crônicas, né? Outro ponto também muito legal, quando vocês falaram de dor crônica, é que hoje, né, diferentemente de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando eu estava aí começando a minha vida, a minha carreira na área de dor, né, tinha alguns componentes que a gente dizia assim, cara, esse cara é um caso de dor crônica muito complicado. Que era ele falar de dor o tempo todo, ser super poliqueixoso, era uma descrição desproporcional de limitação. Eu não consigo fazer as coisas, ele consegue, mas mesmo assim é uma descrição desproporcional. Tem um fenômeno que a gente chama de comportamento doloroso, que é exagerar na dor, digamos assim. E hoje a gente já tem existe uma outra visão sobre esse aspecto, né? Que é uma visão que eu também compartilho, eu acredito que ela é muito mais relevante hoje do que era antigamente, que é um paciente da traumatortopedia com dor crônica, ele tem uma dor persistente, ele tem cansaço, ele tem problemas para dormir e ele tem alterações cognitivas. Então, vamos lá. Dor persistente, não estou nem classificando o mecanismo e tal, mas estou dizendo que tem uma dor de mais de 3 meses, que não melhora com tratamentos usuais. Ele tem um nível de cansaço físico e mental muito grande,
O físico é o corpo, né? O corpo não consegue produzir atividade, não consegue gerar movimento porque cansa ou porque ou já está cansado para gerar movimento. Existe a fadiga mental também, que envolve cognição, motivação, emoção, o psicossocial também, que são questões relacionadas à atenção, memória, motivação para atividade, também é prejudicado. A questão do sono, que é um dos principais pontos quando a gente fala de dores crônicas hoje, né, bastante estudado comparado com antigamente. E o sono é um sono que não gera uma recuperação para o dia seguinte. Então, é um sono que você já acorda e não descansou, ou se chama de acordar cansado, né, que a gente chama de sono não reparador. Isso pode ter relação com N motivos. Você pode falar do colchão, travesseiro, a luz, o banho gelado, a comida, tudo isso é um grau de interferência, mas normalmente não é um grau, uma dessas coisas só, é um conjunto dessa obra, né? Vou deitar, a cabeça não desliga, fica funcionando o tempo todo, que prejudica o sono, né? E o nosso quarto ponto hoje, que ele é muito forte, que esses são as alterações cognitivas. A gente fala de memória, atenção, raciocínio, tempo de reação para pensamentos, ideias, crenças muito irracionais. A gente tem esses 4 componentes principais hoje na dor crônica. Lembraram aí de registrar no coração? Dor persistente, fadiga, sono alterado e alterações cognitivas. Então, essa é a conversa muito comum hoje das dores crônicas persistentes, hein? Desde a fibromialgia, das síndromes funcionais, abdominais e tal, até mesmo enxaqueca e outras condições crônicas persistentes, né? E, cara, o problema dor crônica, ele é um problema, assim, que envolve diversas esferas das vidas das pessoas, né? E que atrapalha muito a rotina. Alguém aí tem dor de mais de 3 meses, de vocês aí, molecada? Quem tem uma dor aí persistente, se manifeste. Não é possível. Duvido que não tenha alguma garota com enxaqueca, nada. Alguém com cólica menstrual, uma coisa assim, mesmo persistente, duvido que não tenha. Não, esses estão escondidos aí, tá certo. O pessoal tá... Eu tenho uma dorzinha no joelho, que já tá aí ainda para 6 meses, eu acho. Desde o ano passado. Querendo que dá problema, hein, meu filho? Porra. Não dá ruim, né? Mas isso atrapalha você? De uma forma geral? Não, não. Ela só incomoda, assim. Se eu ando muito, e ultimamente tenho andado, começa a doer medialmente. É isso. Então, esse detalhe que o Gustavo falou, a questão da interferência, é o que vocês também têm que procurar saber. O grau de interferência do problema dor crônica. Quando tem muita interferência, começa a afetar a rotina das pessoas, aí vocês têm que intervir com alguma coisa, né? Então, esse é um olhar, de uma forma geral, aí, sobre o problema dor crônica, principalmente na área musculoesquelética, que é a área do sistema musculoesquelético, que é comumente envolvida na traumatortopedia e na esportiva. Indo agora para o esporte, diretamente, né? Se você vários atletas, têm dores persistentes, vários. Aí eles tratam, eles têm possibilidade, né, muitos, né, têm disponibilidade, equipamentos, pessoas disponíveis para atendê-los, né, e acabam, às vezes, conseguindo contrabalançar uma boa analgesia, um exercício, né, com o seu treinamento e tal. E aí, quando essa relação ela se perde, fica mais dor do que capacidade de treinar, começa a ter problemas, né? Tem muitos casos na mídia de esportistas que abandonaram o esporte por causa disso, né? Muitos exemplos aí. Então, no futebol, natação, vôlei, basquete. E também exemplos de esportistas que passaram por situações de trauma, dor crônica e conseguiram se reerguer e voltaram a jogar. O Serginho, que foi líbero da seleção há muitos anos, ele fez uma artrodese na lombar, de 2 níveis, ele botou uma fixação na coluna, porque tinha algum problema lá, e voltou a jogar. Voltou a jogar na seleção, inclusive, com alto nível. Então, conseguiu superar aí a dificuldade dele, né? Já o Ronaldo Fenômeno não conseguiu. Ele não teve
por algum motivo, não quis, não teve habilidade suficiente, por exemplo, né, e não voltou a praticar o futebol, que era o esporte que ele tanto gostava. Né? Deve ter tido outras dificuldades também, mas isso aí foi tem até um relato dele na mídia, né, falando que ele tinha X cirurgia de joelho, dores no joelho frequentes, ele sentia dor para sentar, levantar, andar, para respirar. Então, isso aí não é vida esportiva que seja legal para ninguém, né? E aí acabou, claro, abandonando a atividade dele. Então, são todos cenários que a gente vai lidando com as pessoas que a gente acompanha, né? Eu tenho o esporte como exemplo, mas podem ser os próprios pacientes que vocês acompanham nos ambulatórios aí da UFRJ, ou nos estágios que vocês estejam fazendo. Não é muito, o relato não é muito diferente, não, entendeu, galera? A gente só está diferenciando aqui o esporte e o não esporte, né? Diretamente. O relato é muito parecido, né? Dos problemas, das incapacidades e tal, né? Então, é importante que vocês observem o contexto, né, que vocês estão atuando diretamente para poder oferecer coisa que envolva diretamente isso, né? E por que eu falo isso? Porque vocês têm metas diferentes a propor para cada indivíduo, né? Se o cara tem uma meta para voltar a jogar, você tem que planejar a recuperação dele dentro daquele tempo. Né? Um indivíduo que não tem uma meta de retorno específica, você fica com uma meta mais maleável, com algo mais flexível para você trabalhar, né? Ele fez lá uma artroplastia de joelho, tem 3, 4 meses para o paciente estar muito bem, beleza. Então, tá? Você vai caminhando com calma, subindo, fazendo as coisas devagar. Agora, quando você tem 2 meses para recuperar uma cirurgia de menisco, então é um prazo que, né, corrido, né, para você chegar lá. E aí você tem que saber estimar esses prazos, né, fazer o prognóstico desses prazos. Muitos deles existem, principalmente na área esportiva e trauma ortopédica. Esses prazos são conhecidos em muitas condições, né, de trauma e tudo, né. Agora, dor crônica, não. Dor crônica é difícil de estimar. Como é que eu sei que daqui a 2 meses ele vai estar melhor do que ele está agora? O que eu preciso propor, né? O que eu preciso estimar lá para frente? Aí é uma coisa mais difícil, porque você tem que contabilizar variáveis que antigamente as pessoas não contabilizavam. Sem contabilizar que o cara que tem dor no joelho hoje tem depressão e o outro não tem. Então, o cara que tem depressão, ele tem um prazo mais complexo de evolução, diferentemente de um que não tem depressão. Né? Ou, por exemplo, uma mulher, né, que tem uma dor no joelho femoropatelar, que é mais comum nas mulheres do que nos homens, né, e ela quer voltar a treinar, fazer exercício físico, só que ela tem uma dor que impede ela de saltar. Tá? Só que ela tem essa dor há 5 anos. Então, como é que uma pessoa com 5 anos, você estima essa evolução de uma pessoa que tem 3 meses de dor, que é uma estimativa mais fácil de fazer? Então, tudo que envolve dor crônica, as coisas ficam um pouquinho mais complexas, né? Tipo, estimar a melhora, estimar a melhora de capacidade funcional, de analgesia, planejar uma meta que seja alcançável dentro de tratamentos que o paciente já possa ter feito e tal. Então, mas não é difícil, só é complexo, né? Não diz que é difícil, mas tem uma complexidade um pouco maior, né? Porque uma das metas que a gente observa nas dores crônicas, na ortopedia, na dor neuropática, a gente não pode estimar que o paciente vai ficar assintomático em algumas vezes, né? Eu não sei. Vou dar um exemplo de um cara que eu atendi, ele fez 5 cirurgias de coluna, ele botou um neuroestimulador medular e a dor não melhorou. Como que eu estimo a melhora da dor dele? Eu não estimo. Ele chegou no topo dos tipos de tratamento analgésico e não melhorou. E não conseguiu a analgesia que ele queria. Não posso estimar que ele vai melhorar agora. Aí eu vou ter que ir por um outro caminho de estimativa. Qual o meu foco, se o meu foco não é analgesia? Meu foco é o que ele precisa de recuperação funcional. Que aí entra o meu papel como físio, né? São funções que eu posso ajudar ele a recuperar. Funções musculoesqueléticas, atividade física, reinserir ele em algum esporte, alguma coisa no trabalho. Aí sim são as nossas metas, podem ser mais alcançáveis do que falar, vai melhorar metade da sua dor daqui a 1 mês. Não vai. 5 anos de evolução de uma forma complexa, não vai. Você tem que ter bastante pé no chão quanto a isso, entendeu? Então, Arthur, essa questão que você ter falado sobre não estimar a melhora 100% da dor, né? É uma parada que pelo menos, eu estou fazendo estágio na clínica do Thiago Rebelo, né? E aí, às vezes, aparecem os pacientes, assim, com dores de, sei lá, 5 anos sentindo dor,
E aí a gente faz um plano de tratamento mais ou menos num tempo ok, até para ter como parâmetro se está funcionando, etc. E aí o paciente acha muito longo, porque na cabeça dele você é a solução final e aí vai resolver tudo. Aí, pelo que eu percebo, é difícil até de você conversar com o paciente para ele ter essa noção. Cara, você está sentindo dor há 5 anos. Não vai ser em 3 meses que você vai zerar 100%. Pode ser que aconteça, mas assim, as chances são muito baixas. Então, acho que é um pouco difícil também de você conseguir passar isso para o paciente, porque às vezes ele acha que você está, sei lá, não, estou só te prendendo aqui para você pagar um plano de tratamento gigantesco e caríssimo, e aí vai resolver a sua dor. Mas como é que é também para você essa questão de passar na Coisa conversa? para você. A mesma coisa para você. Não muda muito, entendeu? Só que Uhum, o seguinte, o que eu acho que pode te ajudar nisso é você não prometer aquilo que você não vai cumprir. uhum, Tipo, não prometa melhora, não prometa uma analgesia que você não sabe se vai alcançar. Mas prometa, por exemplo, que ele sai de uma limitação de não. 50% para 70%, para 36%. Isso sim. Porque se você foca na função e no que ele precisa recuperar sem ser analgesia, se ele recuperar e tiver analgesia, eles seguirão juntos, entendeu? Então, a estimação disso, né, lá na frente, é mais fácil de você alcançar. E é mais justo com o paciente também. Eu acho que ela é mais correta do que você prometer algo que você não vai alcançar. Um outro ponto também, Júlia, e aí é bom para vocês todos, é que a meta, se ela for muito longa, ela é ruim. Porque quando ela é longa, o paciente não consegue enxergar que daqui a 3 meses ele vai estar assim. Então, talvez vocês possam estabelecer metas e propostas de melhora mais curtinhas. Uma Uhum, semana, 2 semanas. Alcançou aquela meta? Propõe outra. Essa semana a gente vai trabalhar o sentar e levantar, e eu tenho certeza que no final dessa semana você vai estar sentando e levantando 5 vezes em 10 segundos. Deixa eu ter aqui um exemplo, tá? De função. Mas é muito difícil, tá? É mais fácil você alcançar esse sentar e levantar em 10 segundos em uma semana, do que você falar que daqui a 3 meses o paciente vai estar andando, trotando, sacou? uhum. Porque fica muito longo o prazo. Tem que dar prazos mais curtinhos. Então, quanto mais curta e alcançável possível seja essa meta, vai ser muito melhor, Sim. entendeu? Pro que você quer alcançar. As metas têm que ser mais pé no chão, né? Entendeu? Principalmente Uhum, nas dores crônicas. Né? Imagina aquela senhora com artrose de joelho, de quadril, de longa data, se arrastando no serviço de físio, foi indicada a prótese, mas ele não quer e tal. Então, como é que você vai organizar isso? Primeiro ponto, assim, meu senhor, minha senhora, o negócio é o seguinte, a gente vai trabalhar aqui para você recuperar o máximo que você puder da sua função, eu já tenho uma indicação cirúrgica. Né? Então, onde a gente vai chegar? Cara, a gente vai chegar até onde a sua amplitude deixar. Porque se chegar um momento que você sente dor para subir escada, para sentar, para cruzar a perna, para levantar e não está conseguindo, está na hora de botar a prótese. Então você também tem que saber o momento que você vai chegar nisso, né? Uma última paciente que eu atendi, nesse estado, de botar uma prótese de quadril, a gente ficou 2 anos juntos, né? Então, minha primeira conversa com ela foi a seguinte, você quer tentar o conservador? Tá com medo de operar? Beleza. Vamos fortalecer a musculatura. Vamos ver onde você vai chegar. Vamos tentar ganhar amplitude. Ver onde a gente vai chegar. E aí, se nesse lugar que a gente chegar, você estiver funcional, andando, levantando, seguindo sua vida, adie essa prótese. Se você chegar nesses 2, 3 meses lá para frente, você continuar com dor, continuar limitada e achar que sua capacidade de mexer a perna vem diminuindo, bota a prótese. Então, isso precisa ser bem definido. Eu botei o quadril como exemplo, mas poderia ser uma outra evolução de uma dor no ombro, de uma tendinopatia de qualquer músculo do tendão do manguito, né? De evolução. Mesma coisa. Assim, então é importante saber botar essa estimativa lá para frente, porque aí o paciente ele tem um pouco de pé no chão, ele sabe, beleza, então eu tô aqui de olho que daqui a um mês você me falou que o meu ombro vai estar rodando mais da metade do que ele está rodando agora. Assim, é isso mesmo, é isso que a gente quer chegar. E a gente trabalha firme para isso.
que é difícil você falar, ó, que daqui a um mês você está com metade da sua dor de agora. Eu não sei, ainda mais no caso crônico, isso vai ser alcançado. Entendeu? É importante ter esse diferencial, essa diferenciação, né, na prática. Isso, Júlia e vocês, galera, vocês podem ler as evidências, vocês podem estar super antenados. Nada substitui a conversa com o paciente tete a tete para ver onde vocês vão chegar. As evidências dão suporte para a decisão de vocês, mas elas não fazem. Quem decide é você, não é a publicação, né? Porque, na verdade, se o paciente não melhorar, a culpa não é da evidência, a culpa é que você escolheu mal alguma coisa, você teve algum intermédio, né, da natureza, ou que ele fez que possa não ter deixado ele melhorar. E essa não melhora com as intervenções, ela tem muitas influências externas, sem ser do próprio indivíduo, da família, do ambiente que ela está inserida, da sua rotina, na tentativa de melhorar, e essa insistência de mover o corpo o tempo todo para melhorar também é um potencial prejuízo, né? Então, são variáveis a considerar diretamente. Sacou, Júlia? Falei demais, né, da sua resposta. Então, a gente tem aí um problema crônico, que é a dor, em muitos casos, que afeta a rotina dos pacientes de vocês, que afeta o sistema musculoesquelético, afeta diversos outros sistemas que envolvem o movimento humano, porque o movimento não é só o musculoesquelético, né? Tem um sistema neurológico que alimenta esse movimento, tem o movimento do corpo que movimenta as nossas vísceras, né? Tem o movimento do corpo que tem sistemas que facilitam ou diminuem, como endócrino metabólico. Então, olha como funções de sistemas estão o tempo todo interferindo no movimento, né? E aí, um dos nossos papéis é fazer com que esse corpo se mexa melhor e possa ser reinserido onde ele precisa ser reinserido diretamente, né? E a dor crônica é um problema persistente que afeta isso diretamente. Quando vocês quiserem, todo mundo, galera, conselho de coração para vocês. Vocês têm que sair da faculdade sabendo o mínimo de inglês, entendeu? Para poder ler as publicações, sabe? Eu não sei como é. Eu sei que a UFRJ oferece cursos de inglês e de línguas lá na Faculdade de Letras, né? Então, de repente, tem uma possibilidade de vocês estudarem inglês, aí tem dificuldade, ou espanhol, alguma coisa, porque a massa da literatura está uma língua não portuguesa, tá? Então, não estou brigando, não, só estou recomendando. Então, que eu estava falando disso, né, dor crônica. Então, o problema dor crônica é um problema muito relevante na área que vocês estão escolhendo aí se envolver na liga ou na esportiva traumato-ortopédica. Vai ser a principal queixa dos pacientes que vocês forem acompanhar. Vão ter dores de mais fácil controle analgésico, vão ter dores de mais difícil manejo, né? Depende de outras intervenções juntas, talvez até uma equipe multiprofissional. Mas a fisioterapia tem aí bons recursos para analgesia, né, que funcionam bem, tem alguns recursos de curta duração, recursos de mais longa duração, recursos com mais pesquisa, recursos com menos pesquisa, tem os recursos loucos que as pessoas botam na mídia, né, vocês já viram, né, os mais loucos possíveis, né, e aí todo mundo tentando oferecer algum grau de alívio, né. E o interessante é que as pessoas conseguem alívio, né, com recursos muito loucos, né. Então tem aí Vocês já viram De Volta para o Futuro? O filme De Volta para o Futuro? Já. Vocês são jovens, né? Não é da geração de vocês, né? É da minha, né? Eu também sou jovem, tá? Mas só um pouco mais velho. De Volta para o Futuro tem uma cena que eles estão no futuro, e aí o McFly está lá na casa da família e entra o avô. E aí o avô entra de cabeça para baixo, pendurado, tipo um drone, né? Pendurado de cabeça para baixo. Aí eu falei assim, o que é isso, avô? Não, isso aí é o meu tratamento de coluna. Hoje, voltaram a fazer tratamentos de pessoas penduradas de cabeça para baixo, né? Pesquisa? Nenhuma. Estudo? Nenhum. E os pacientes adoram. Olha que loucura, né? E aí você tenta ser um profissional mais científico e tal, não sei o quê, mas tem uma legião de pessoas que buscam essas coisas, né, para o alívio da dor e conseguem o seu alívio da dor, né? A gente pode explicar isso de diversas formas, esse alívio da dor, mas não é a questão aqui hoje. Então, tem muitos recursos nossos bons, galera, com boas evidências, bem pesquisados,
né, com suporte para vocês falarem com os pacientes e tal. E muitos dos recursos que os seus pacientes usaram muito mal, usaram com pouca fidedignidade, usaram com uma pouca regulagem. E aí isso precisa ser melhor feito, né, neles, para que eles possam também ter o resultado esperado. Né? Acho que, por fim, aqui dentro do que eu vou falar, eu vou deixar vocês... Eu vi que tem umas perguntas no chat, mas eu não consigo ver, né, as perguntas aqui agora. E, por fim, assim, eu acredito muito, e vocês também deveriam acreditar, que o que a gente faz de alívio da dor das pessoas e tal é muito bom. Tem pouco efeito adverso, tem efeito bom para os pacientes. Os pacientes estão hoje procurando os fisioterapeutas diretamente, hoje que eu digo nos últimos tempos, né, porque eles sabem que os fisioterapeutas oferecem ganhos em relação ao que eles querem alcançar de forma conservadora, sem ser invasivo, sem ser medicamentoso, né, e com bom efeito. Acho que vocês bem treinados, bem preparados, podem ter futuros muito bons e um futuro com um acesso melhor do que eu tive, né, quando eu era acadêmico, porque a gente não tinha internet direito, a gente não tinha... a gente era burro de carga, né, para fazer atendimento e tal, né? Depois, graças a Deus, me livrei disso. Mas, então, hoje tem um cenário diferente. Ao mesmo tempo, tem uma quantidade muito grande de fisioterapeutas no mercado, né? Então, acho que eu preciso... Estudador é uma forma de se diferenciar bastante no mercado. Beleza? Quais são as perguntas que tem aí, Júlia, no chat? Me fala aí. O pessoal não mandou muita pergunta, não. Eles estavam só comentando. A Jéssica e a Vitória falaram que tem dor lombar. Beleza. A Jéssica falou que depois de um tempo sentada, lendo, estudando, quando ela levanta, ela se sente travada e fica com a lombar doendo há muito tempo. E a Bianca falou que a resposta que eu tinha dado para a minha pergunta, achou muito relevante, porque a gente vê que tem uma galera na fisioterapia que promete para o paciente um resultado imediato, e aí faz uma jogada de marketing super apelativo, mas na realidade acaba frustrando o paciente e, consequentemente, traz para aquele indivíduo a visão de que a fisioterapia não funciona. Essa promessa de marketing é igual aquela que tem aqui na praia, eu moro em Copacabana, né? Tem aqui, grava o seu nome no grão de arroz, né? Eu não sei como o cara consegue fazer, né? É a mesma coisa assim, zero sua dor na primeira sessão. Essas coisas não, elas acontecem? Acontecem. As pessoas podem ficar sintomáticas na primeira sessão. Só que qual a taxa de sucesso de 100 pessoas zero a sua dor na primeira sessão? Baixíssima. A não ser que você seja muito, muito persuasivo, muito marqueteiro, muito tudo. Mas isso não dura. Essas coisas não duram. Entendeu? Foi a Jéssica que falou, né? Jéssica, você tem toda a razão. Tá cheio de marqueteiro, vagabundo, querendo ensinar vocês o que eles não sabem. Né? Querendo ensinar algo que é um tipo de milagre que não acontece na vida real, entendeu? A vida real é pessoas melhoram, pessoas não melhoram, né? Você oferece o que você sabe e você tem que saber o que você tem que saber que o que você está oferecendo tem um efeito e ele tem uma estimativa de poder melhorar as pessoas. E assim, cada vez mais bizarro a quantidade de gente oferecendo coisas mirabolantes, né, galera? O marketing pesadaço, assim. Então vocês têm que ficar ligados porque vocês caem nessa. Eu não caio nessa agora, né, 20 anos depois, 20 e tantos anos, vou fazer 20 formados esse ano. Mas tem uma galera que é recém-formada, buscando sua vida, cai num papo desse mole. Entendeu? Isso dá ruim, né? É prejudicial para a carreira de vocês, diretamente, né? Eu conheço vários deles, tá? Então, assim, por isso que alguns deles foram até meus alunos, mas, assim, eu não ensinei ninguém a ser marqueteiro, não, tá? A Sara Liga perguntou se você acha que talvez falte nos fisioterapeutas esse costume de conversar sobre o manejo da dor com os pacientes, ou seria também a falta de conhecimento sobre dor? Olha, boa pergunta, Sara. Acho que as duas coisas estão presentes, né? Por que eu digo das duas? Porque começa pela parte acadêmica, né? A gente tem um dado hoje de 6% das instituições de fisioterapia brasileiras oferecerem algo sobre dor, uma disciplina, um curso de extensão, sendo que desses 6%, a metade é online. Então, acaba que os alunos não têm essa vivência
eles acabam tendo essa vivência quando um professor é mais entusiasta, ou um cara que é mais estudioso sobre dor, ele acaba trazendo um pouco dessa realidade para os alunos. Mas não tem uma coisa estruturada, ó, você vai aprender sobre dor, porque a gente vai ver as vias, vai ver isso, vai ver aquilo, blá, blá, blá. Isso não existe ainda bem estabelecido no Brasil. A consequência disso é você não saber oferecer isso ao seu cliente, ao seu paciente. Por quê? O que você vai oferecer dentro de uma estrutura em relação ao conhecimento sobre dor? Né? E aí esse conhecimento envolve comunicação, envolve habilidades suas que você precisa desenvolver, envolve você saber oferecer estratégias de educação assertivas, né? E tudo isso ainda é muito novo e talvez vocês, quando se formarem, olharem 10 anos depois, vai ser o mesmo caos que é hoje ainda em relação a isso, porque ainda precisa de um pé mais no chão, digamos, né? Mas você pode melhorar isso, Sara, estudando mais sobre dor, se especializando quando você se formar, né, nessa área, né? E também se interessar em ser uma boa comunicadora com seus pacientes, né? Uma boa terapeuta, sem você ser uma boa terapeuta manual, né? Botar a mão, saber falar bem, se comunicar bem, né? Saber diferenciar a empatia, né, com o atendimento, né? São habilidades hoje muito importantes para o bom fisioterapeuta. Ela falou que faltam alguns meses para ela se formar e ela está anotando tudo. Sara, vai lá no consultório para a gente conversar um dia que você quiser, hein? Pode falar. Pode ir lá. Cara, ficou aberto com depois. Inclusive, sigam ele no Instagram, que ele posta várias coisas legais, uns vídeos muito estranhos também. Mas é muito boa as reflexões. E aí, super produtivo. Eu tenho uma pergunta, agora é minha mesmo. Assim, em relação a, por exemplo, uma avaliação. Porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Vamos supor que chegue um paciente para você com dor no joelho, clássico, a senhorinha com dor no joelho há 70 anos já. Quais abordagens você faria assim para você estruturar uma boa avaliação e tentar nortear mais ou menos as suas intervenções? Eu sei que é muito amplo, pode ser uma senhora com história completamente diferente de qualquer outro paciente, etc., mas não sei, vamos supor que, não sei, invente aí um caso clínico para servir de exemplo. Entendi. Então, assim, você trouxe esse exemplo do caso, porque é um paciente idoso, né? Os idosos, eles costumam perder funções, né, ao longo do tempo, né? Capacidade funcional, habilidades, tem risco maior de queda. Então, é diferente dos adultos, né? Então, quando você vai atender essa população, vocês já sabem que é uma população mais especial. Tem risco de queda mais elevado, tem mais dor crônica do que os jovens, né? As crianças, adolescentes e os adultos. Tem risco de se machucar maior. Eles têm velocidade de reação corporal reduzida. E eles também têm mais problemas cognitivos do que os adultos, né? Por causa do envelhecimento. Isso por envelhecer em si, diretamente, né? E aí a consequência musculoesquelética também é maior. Os problemas musculoesqueléticos dos idosos são maiores do que nos adultos. Então, o primeiro ponto, se chegasse um paciente assim, Júlio, eu levaria esses detalhes em consideração, como você comentou já pela idade, mas quando a gente olha os quadros de dor, a gente pode ter coisas em comum que a gente pode perguntar, sendo um idoso ou não idoso. Então, mesmo ele tendo 70 anos, como você falou, eu vou querer saber uma série de características sobre a dor, se ele souber me falar, devido a tiver uma cognição íntegra, né? E aí, a gente, dessas características, a gente extrai, por exemplo, aonde dói, como dói, o que piora, o que melhora, o tipo de dor que ele sente, qual a interferência da dor na rotina, se a dor tem algum momento mais relevante de manhã, de tarde ou de noite, que é o comportamento dela, né? O que ele faz quando ele está com dor. São perguntas comuns, né, que a gente faz, né? Como se fosse um roteiro estruturado de perguntas sobre dor. Além disso, já que é um caso de um idoso, eu preciso entender o nível de capacidade funcional dele. Né? Se ele tem um risco maior de queda, se ele tem um bom equilíbrio, se teve algum prejuízo nisso e tal, para eu poder também observar aonde ele está nessas capacidades físicas e funcionais. E, além disso, né, nas avaliações de dor, a gente também se interessa, né, principalmente hoje em dia, né, nos últimos tempos,
se interessa em entender um pouco mais sobre o estado mental do indivíduo. E o estado mental, ele envolve tanto o sono, a cognição, a emoção e a parte de inteligência, raciocínio daquele indivíduo. Porque esses pontos são pontos muito prejudicados na dor crônica. Então, a função mental, né, de um indivíduo, ela envolve esses pontos. Dor é uma função mental, que é produzida pelo sistema nervoso. Então, são pontos comuns de pergunta. Mas, normalmente, assim, você não precisa sempre perguntar as mesmas coisas na avaliação. Vão existir sempre caminhos, né, de perguntas diferentes, né? Então, vou dar um exemplo de um idoso, Júlia. Chega o idoso para você atender, esse mesmo idoso, né, com dor que você falou, de joelho, né? Foi isso, dor no joelho? Não lembro. E aí ele está falando do joelho, mas ele esqueceu de comentar com você que ele caiu sentado uma semana atrás. Ele não comentou. Em queda, em idosos, risco de fratura é muito alto. Então, assim, ele esqueceu de comentar. Você não perguntou e também não te comentou. Essa é uma pergunta que você vai sempre fazer para as pessoas. Você caiu, teve alguma coisa? Não. O seu desconfiômetro tem que estar ligado nisso, porque é um idoso, risco mais elevado de queda. Então, é diferente de você perguntar para um adulto, né? Então, assim, tem detalhes que a avaliação vai tomando caminhos diferentes nisso, até você ter, por exemplo, uma bandeira vermelha, né? Se ele caiu, ele tem risco de fratura. Fratura é uma bandeira vermelha de coluna, por exemplo. Já pude atender algumas vezes, né? Isso de forma primária, assim, né? O paciente chegou, eu falei, você veio no lugar errado, você tem que ir para o hospital. Entendeu? Falei de forma educada, claro, né? Então, é um lugar errado, né? Mas são coisas que vocês precisam sempre ter, esses detalhezinhos assim na manga, né? Do idoso, cara com dor crônica persistente e tal. Mas, de uma forma geral, existe uma estrutura de avaliação de dor que envolve 7 pontos que eu gosto muito, né? Que é você perguntar sobre dor, características gerais sobre dor, você fazer uma relação entre incapacidade funcional e dor, você entender o estado mental do indivíduo, que envolve emoção, cognição, sono, outras coisas. Você entender se o indivíduo, como é que ele é o enfrentamento dele nos quadros dolorosos, a gente fala de enfrentamento positivo ou negativo, o enfrentamento também é chamado de coping, né? Então, você saber se esse enfrentamento é bom ou ruim, na maneira como ele lida com isso, né? Um sexto ponto é entender o nível de atividade física daquele indivíduo. E o sexto ponto, qual o suporte que ele tem de terceiros. E aí, esse suporte de terceiros pode ser familiares, amigos, cuidadores, profissionais de saúde e animais também. Então, esse é um bom escopo, né? 7 pontos de avaliação em dor, inclusive, que vocês podem olhar de forma geral e, claro, fazendo esses balanços, né? Durante a anamnese, diretamente. Entendeu, Júlia? Pode falar, Larissa. Obrigada. Então, quando a Júlia começou a falar disso de avaliação em dor, eu comecei a pensar assim, em alguns questionários. Lá onde a gente faz estágio, a gente usa mais o breve inventário, né? Que aí tem a localização, quanto interfere no humor, Onde você faz sono, enfim. Oi? estágio onde? Na UERJ. Sou da UFRJ, mas faço estágio na UERJ. No grupo de dor da UERJ? Lá no ambulatório de dor ou não? Não, é na fisioterapia mesmo, mas a orientadora do ambulatório de dor é minha preceptora do estágio também, a Cláudia. A Cláudia Gavazzi? Isso, e o Guilherme também. Mas um beijo. São ótimos. Fala que você me conheceu online. Legal, a Cláudia é muito boa na área. Então vocês usam o inventário breve de dor. A gente usa o inventário breve de dor, aquela escala de desempenho, né? Que o paciente fala 3 atividades e fala o desempenho e a dor da atividade. Mas aí, por exemplo, quando eu... Perdão. Pode falar. Mas aí, por exemplo, quando eu leio mais artigo e tudo mais, eu vejo que se usa muitas escalas da característica da dor, né? Tem aquela McGill, não sei se é assim que se fala, mas que tem a característica da dor, se ela é em agulhada, se ela é pulsante, enfim. E aí, eu fico em dúvida de qual questionário seria mais adequado e se essas escalas, por exemplo, a McGill, que avalia
o tipo específico, característica, o que ela nos ajudaria na reavaliação do paciente, porque eu não vejo, por exemplo, se um paciente fala para mim que a dor é, sei lá, pulsante ou em agulhada, e aí na reavaliação eu não vejo muito uma utilidade desse tipo de escala. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Deu. Você fez o questionamento que é o mais comum das pessoas que criticam escalas. Entendeu? Eu acho que é muito certo essa crítica que você está fazendo. Por quê? Porque você tem que exatamente isso que você falou. Para que eu estou usando a escala? Como ela vai me ajudar a decidir melhor o que eu vou fazer? Então, primeiro, para te ajudar. O McGill é o questionário de dor de McGill. E o IBD, eles fazem parte do mesmo tipo de escala, são essas escalas multidimensionais, porque eles avaliam várias dimensões no mesmo instrumento. Você falou que o IBD ele avalia dores, funções gerais, né, atividades gerais, e o McGill avalia várias coisas sobre dor. Ela é focada em dor. Ela tem 4 sessões, o McGill. Então, a sessão que você falou é uma parte do McGill, que é os descritores do McGill. São 72 descritores. Eu fiz tanto essa escala que eu decorei todos os quadros de palavras, tá? Você falou latejante, pulsante, combatida por pancada. Esse é um grupo de palavras. É meio neurótico mesmo. A gente fez tanto isso no privado, no público, no grupo de dor, que aí você decora, não tem jeito. Mas aí que tá. Para que eu quero fazer um pré e pós? Então, por exemplo, o McGill. O McGill tem 4, essa escala, os escritores são 4 grupos. Os sensitivos, os afetivos, os avaliativos e a miscelânea. Né? Lembra? Ou não lembra? Do item, dos descritores dos grupos 1 a 10, eles são sensitivos. Ou seja, tudo que você sente no corpo, você percebe. Do 11 ao 15, são os descritores afetivos, emocionais, que envolvem nossa reação emocional. O 16 é o avaliativo. E o 17 ao 20 são as miscelâneas, ou seja, não se encaixam em nenhum dessas 3 dimensões. Então, para que você vai usar aquilo? Você quer saber se mudou a dimensão. E outro detalhe, Larissa, que eu acho que não te falaram, vou escrever aqui. Pulsante, latejante, como batida, como pancada, não é isso? Decorou também? Então, os 4 estão aqui, estão vendo? O primeiro é o menos intenso, o último é o mais intenso. Então, se ele sai dessa sensação de como pancada e vai para o pulsante, a intensidade da dor dele diminui. Entendeu? Então, essa é uma outra forma de você descrever o questionário. Ele tinha uma dor que era pulsante, mas ele saiu com uma dor em choque. Ele não tinha, que é choque. Pontada, choque e tiro, né? Que é um outro grupo de descritores. Então, ele tinha um e teve outro. Então, ele migrou de um tipo de descritor para outro descritor. Tem uma mudança. Aí você que tem que julgar se essa mudança foi ruim. Ou se não fez a menor diferença. Entendeu? Então, o McGill é um pouco mais complexo. Eu não acho que vocês não têm que usar o McGill no consultório. Vocês têm que usar o inventário breve de dor. Porque ele é o mais prático, mais simples, ele fala da realidade das pessoas, né? Na minha opinião pessoal, tá bom? Então, o McGill foi o exemplo aí que eu tirei, são umas escalas multidimensionais. A gente tem vários tipos de escalas diferentes, né? A que você falou da escala que é funcional, ela é uma escala de capacidade funcional. Então, eu entendi aqui que ele quer saber. Ele quer saber se aquela parte do corpo, ou o corpo humano, é capaz de se movimentar e executar tarefas sem dor, o mínimo de dor, ou o máximo de dor. Como é que isso interfere, entendeu? Luiz, pode falar. Obrigada. Fala, Grande. Sou eu que vou falar agora. Antes de falar aqui, para colocar uma pergunta, só para deixar avisado para o pessoal que está aí no chat já o link da presença da aula e a palavra-chave. E aí, já aproveitar a oportunidade também para te agradecer, Arthur, porque a aula foi excelente. E aí, eu agora quero fazer minha pergunta, né? Porque eu também fiquei pensando várias coisas aqui. E aí, vou introduzir agora. A aula foi excelente e eu estava pensando sobre. A gente caracteriza a dor ao longo do tempo, igual a gente tinha falado. Tem essa característica. A dor pode ser caracterizada de várias formas, né? Por localização, qualidade, e aí o tempo.
E aí, pensando no tempo em si, igual você falou, menos de 3 meses é considerada aguda, mais de 3 meses, uma dor contínua é considerada crônica. Mas a gente também tem uma outra classificação desse tipo, que aí seria a dor que perdura por mais de 6 meses e é intermitente, né? Que também, às vezes, é considerado como crônica, que aí é onde se encaixa, por exemplo, muita queixa de dor lombar, né? Porque a gente vê que a dor lombar ela primeiro começa com uma intensidade mais fraca e depois, ao longo do tempo, ela vai evoluindo para uma intensidade mais forte e aí a pessoa tem os episódios mais espaçados assim. Então fica difícil você definir, tipo, é uma dor aguda ou é uma dor crônica, porque você vê que a pessoa tem muitos episódios daquela dor e aí eles vão se tornando mais frequentes, né, ao longo do tempo e com uma intensidade maior. Então, você consideraria isso uma dor crônica também? Porque, por exemplo, nesse quadro, assim, pensando de dor lombar, nesse momento em que a dor está mais passada, a gente não tem aqueles outros critérios diagnósticos de dor crônica que você falou, né? Porque, por enquanto, não está tendo alteração do sono, não está tendo a fadiga, mas é uma dor que já persiste por um longo espaço de tempo, mesmo que venha muito alternado, né? E aí, o que você pensaria mais sobre esse caso, assim? Não, acho que é isso mesmo, cara, porque você está olhando para o tempo. O tempo passou de determinado tempo, beleza, crônico. Mas aí você tem que ver o grau de interferência. Porque às vezes não é o cara tem dor o tempo todo. Ele tem uma dor, vou agachar, dobrei o tronco, doeu. Aí, pô, deixa de dobrar o tronco. Aí uma semana depois tenta dobrar, dói de novo. Fica nessa. Então são dores intermitentes. Então, essa persistência dessa intermitência da dor também você vai considerar uma evolução crônica. Entendeu? Você tem que interferir nesse processo de dor para flexão de tronco, em algum momento, algum recurso. Porque senão isso persiste. E posso falar tranquilamente, Luiz, tem pessoas que vão levando isso aí anos, bicho. Anos. Anos seguindo a vida assim. Anos. Tentando um monte de coisa. Uns melhoram um pouco, aí não melhora, e vai nessa, vai num ciclo, né, de persistente de tratamentos, né, também. Tem isso. Sim. E igual você falou, esse negócio de pessoas que levam por muito tempo, né? A Júlia sabe, a gente faz o estágio lá com a Roberta, lá na Escola Naval. E a gente vê também que o público influencia muito, né? Porque a Roberta teve que fazer todo um trabalho de educação em dor com o pessoal da Escola Naval, porque para eles, quando ela chegou lá e ela foi começar o doutorado dela, ela perguntava: o que é dor para vocês? E lá tem muito uma cultura de valorização da dor. Então, tipo assim, eles respondiam que dor era fraqueza saindo do corpo. E aí, tipo assim... Outro contexto. Exato. E aí a gente fica tipo assim, caraca, vocês vão tudo se machucar. Exatamente. E acontece. E acontece bastante. Então, assim, essa característica da dor é importante a gente ver também o público, né, que a gente está lidando, porque às vezes ele quer menosprezar para se sentir mais forte e, tipo assim, aquilo já está interferindo num nível muito alto na participação dele ali, nas atividades diárias, e você tem que ponderar, né, entre o relato do paciente e o que você também está vendo, para ter esse bom senso, né? Porque, com muita frequência, Luísa, tem uma desproporção entre o que você está vendo e o relato. Até o próprio relato dele, ele falou assim, cara, eu não sou capaz de fazer isso, mas ele faz na sua frente. Entendeu? Então, essa desproporção desse relato, do que você examina, do que ele fala, desproporcional ao que ele faz, o que você examina, tem a ver com essa uma distorção mesmo e um excesso da percepção dele. Então, uma percepção distorcida sobre a realidade. Isso é ruim, porque se ele se percebe como incapaz, a tendência é ele ficar incapaz ao longo do tempo. Entendeu? E aí depois é mais difícil para sair dessa incapacidade, digamos assim. Mas é possível, não sei que é impossível. É mais demorado, mais difícil, mais arrastado. E a gente não está falando nem de medo de movimento aqui, a gente está falando de limitações, dificuldades em relação à informação e tal. Então isso se arrasta. Outra coisa, o público da Roberta lá na Escola Naval é militar, né? Os militares, assim, mesmo, ou você faz ou você não faz, ou você é ou você não é. Ou você tem uma patente baixa ou você tem uma patente alta. Então, assim, não tem muito meio termo. Você não dá para ter uma flexibilidade. Então, a mentalidade é essa. Entendeu? Não é uma questão.
Você pode até pegar um cara que você está atendendo e fazer com que ele pense diferente. Mas o contexto do ambiente é esse. Entendeu? Outro exemplo, Luiz. Qual que você acha que é a principal crença relacionada à dor e lesão da população? Pensa como população mundial. O que a população mundial acha dessa relação de dor e lesão? Que toda vez que tem dor, tem lesão. Tem alguma coisa que tem que ser explicada, né? Só que isso é verdade. A gente já viu várias vezes que não é. Mas a população entende. Então tem uma crença social populacional sobre isso. Da mesma forma que o militar tem uma crença social da população, do grupo que ele lida, que ele tem que cair na porrada com todo mundo e a dor ele tem que enfrentar, enfiar de cabeça. Tem gente que não é assim, cara. Entendeu? Aí cabe você também, né? Ser flexível no processo. Pode falar, Larissa. Eu acho que a gente também percebe o tipo de paciente, né? Por exemplo, eu já fiquei na escola naval um tempo e eu já fiz extensão lá no Teatro Municipal. E aí é exatamente igual a Luísa falou, assim, os militares e os bailarinos acham que dor é uma coisa boa e tem que sentir dor. A gente fez até uma aula sobre dor lá no teatro, porque assim, elas achavam que se elas não sentissem dor, não estavam fazendo o negócio direito. E lá na UERJ, a gente roda em vários ambulatórios, né, na ortopedia, enfim, a gente roda também na reumato. E aí os pacientes da reumato já são completamente ao contrário, assim. Eles têm medo de um simples toque, porque eles têm medo de sentir dor antes de sentir a dor, sabe? Então, enquanto um acha que a dor é uma coisa boa e tem que sentir e tudo mais, o paciente reumatológico já tem dor muito tempo, né? Qualquer coisa ele acha que vai acontecer a dor, eles são até bem resistentes ao exercício, né? Mesmo o exercício sendo padrão ouro ali para melhora do curso de doença reumatológica, eles acham que o exercício vai causar dor antes mesmo de tentar. Assim. Então, vai muito do tipo de paciente que você está atendendo, né? Isso também, além do tipo de paciente, Larissa, é também do tipo de informação desse grupo. Por exemplo, os médicos, os fisioterapeutas que trabalham com esse grupo informam sobre isso o tempo todo. Os pacientes falam sobre isso o tempo todo. Então, o contexto que a pessoa está vivenciando é de que eu estou sensível, não posso me exercitar. Apesar de você pensar, cara, é importantíssimo você fazer, você tem que fazer, mas ninguém senta com o paciente e fala assim, vamos montar um programa, vamos entender se você é capaz de fazer mesmo sendo sensível, sacou? Então, isso é uma limitação da informação, né? Porque, na verdade, é a maneira como a informação é colocada. A mesma coisa do militar. A informação que o militar acha em relação à dor é que a dor é algo a ser superado. O esportista também é da mesma forma, o bailarino também é da mesma forma. O cara com dor, um problema reumático, cara, reumático é para a vida toda. Ele vai ter que lidar daquela forma diferente de um militar, de um bailarino, de um esportista, né? Então, vocês também têm que saber onde vocês estão, o público que vocês estão enfrentando, né? Para poder saber se há alguma modificação a ser feita, né, em relação à informação. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita aí o momento. Acho que já foram as dúvidas. Pode continuar, se quiser. Então, assim, ó, apareceu uma... Peraí, apareceu uma aqui. Beatriz perguntou qual seria o padrão ouro para tratamento da dor neuropática. Liquidez se usa muito TENS, estimulação direta no cérebro. TENS não é padrão ouro para dor neuropática, o Larissa, você que perguntou. Dor neuropática, o padrão ouro hoje de tratamento é medicamentoso, porque a dor neuropática ele tem linhas de propostas, são 6 linhas de propostas. O que é a linha? Vamos tentar isso aqui, não deu certo, vamos para a próxima linha, não deu certo, vamos para a próxima linha, não deu certo, para a próxima linha. Né? Então, medicação para dor neuropática. Qual é a primeira linha normalmente proposta? É um antidepressivo com um anticonvulsivante e um analgésico potente, como um opioide. Essa é a primeira linha. Então, eles vão gerando complexidade nessas linhas, os médicos. A fisioterapia, o que a gente tem de padrão ouro para dor neuropática hoje?
Se for uma dor neuropática que a lesão não envolve compressão de nervos por músculos ou por outros tecidos, ou seja, não faz uma neuropatia compressiva, nem uma radiculopatia, o padrão ouro é exercício e estimulação transcraniana. Quando tem estimulação transcraniana com TMS, que é campo magnético, ou corrente elétrica, que é o TDCS. Quando tem compressão de raiz, compressão de nervo por músculo ou por movimento, aí o padrão ouro envolve padrões de movimentos repetitivos, né, uma identificação mecânica do processo e terapia manual. E aí o TENS também não é o padrão ouro, mas entra aí nesse bolo, né? O TENS tem melhorado muito o nível de pesquisa, então vocês vão ver muita coisa boa saindo sobre TENS nos próximos tempos, né, como vem saído, né, nos últimos anos também. Mas é isso, Larissa. O paciente tem dor neuropática, ele precisa de medicação. Isso é mundial, assim. E aí, nossa proposta com a físio, né, ela também pode envolver coisas de padrão ouro, desde que você tenha para oferecer. Todo mundo sabe que a dor neuropática é uma dor por lesão ou doença no sistema nervoso, né? Então, é um tipo de dor mais difícil de acontecer e bem mais complexo do que a dor musculoesquelética que a gente vem falando. Ô, Arthur, você pode repetir a primeira linha: antidepressivo, anticonvulsivante e... Eles usam uma combinação de um antidepressivo tricíclico, um anticonvulsivante, somado a um analgésico potente, que é um opioide. Sendo que boa parte dos médicos não gostam de prescrever opioide para os pacientes com dor. Não gostam, né? Eles não gostam, acho que por desconhecimento mesmo da proposta terapêutica. Não é porque eles tiveram problemas nessa prescrição. Entendi. A Letícia Ferreira perguntou: pode ser bobo, mas é verdade que é mais fácil tratar um paciente quando ele está motivado? Imagino que pessoas com depressão, por exemplo, tenham um resultado mais demorado, mas não sei se tem realmente uma relação. A motivação é um fator muito importante para o cara topar, aderir ao seu tratamento, né? Pessoas desmotivadas, que têm uma baixa aderência à fisioterapia ou a qualquer terapia, né? Normalmente as desmotivações elas acontecem por falhas terapêuticas ou porque o paciente tem crenças muito enraizadas e diversos outros fatores, né? Mas como é que você motiva o cara? Você tem que mostrar que existem possibilidades para ele, né? E que o problema que ele tem é passível de resultados. Então, isso precisa estar colocado em prática, seja você mostrando uma evidência, seja você apresentando dados, fatos, falando de casos que você tem atendido sobre o problema. Isso pode aumentar a motivação. Uma outra coisa que pode aumentar a motivação é você conseguir o resultado que você prometeu. Isso aí é uma bela motivação, sacou? Agora, as pessoas desmotivadas ou com depressão, você já tem uma complexidade maior de evolução, né? Porque a depressão, ela afeta a emoção das pessoas, a cognição, o estado cognitivo. A gente tem uma problemática maior, né? Entendeu? Sacou? Beleza. Júlia, acho que tá bom aqui, já tá tarde aqui para gerenciar. Não, tudo certo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Foi produtiva, né, nosso bate-papo, né? Eu gostei bastante. Ia falar isso agora. Também já encerraram as perguntas aqui, só agradecer mais uma vez, né? Eu estou aí junto com a Júlia aqui, como a coordenação geral da Liga, eu sou secretário, né? A Júlia também está com a gente. E aí, agradecer pela sua presença, pela aula incrível que você deu. Então, tipo assim, galera que estava aí sugou bastante. A Júlia estava ali fazendo suas anotaçõezinhas. Eu tô aqui anotando tudo. Essa menina é um crânio e ela já fica ali, ó. Mas só agradecer por esse momento mesmo, Padão. E a Júlia vai terminar aí contigo também. Valeu, obrigado. Agradecer de novo, né, mais uma vez, acho que foi muito produtivo, a gente conseguiu sanar a própria dúvida da coordenação, acho que também a galera ficou até o final, então deu para ver que ficaram interessados, e é um assunto que realmente falta bastante na nossa formação, então espero manter esse contato para outros encontros presenciais, quem sabe, né, e é isso, obrigado de verdade, fica à vontade sempre que quiser voltar. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Tamo junto.
Tá bom, obrigado. Boa noite, bom descanso, gente.